Olá, amados irmãos do canal Católicos de Maria. Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui em nosso canal. O que você faria se num simples momento de desespero tivesse que escolher entre salvar a vida de quem ama ou a sua própria? Foi exatamente isso que aconteceu com Tiba Camargos. E hoje, 11 dias depois do acidente, um pedido emocionante da esposa dele mobiliza fiéis em todo o Brasil. Você precisa ouvir isso. Nem sempre temos tempo para pensar antes de agir. Quando vemos alguém que amamos em perigo, nosso instinto é só um: salvar. Foi isso que aconteceu com o Tiba Camargo. Era para ser um momento comum, talvez um dia de diversão, mas tudo mudou num instante. Seu filho Matias estava na água quando percebeu que algo estava errado. O tênis que usava ficou pesado demais e ele não conseguia sair do rio. O desespero tomou conta. Imaginem a cena: um pai olhando para o filho, percebendo que ele está lutando para se manter à tona. Não há espaço para dúvidas. Tilba pulou. O que ninguém esperava é que esse ato heróico teria consequências tão trágicas. Ao mergulhar, ele bateu a cabeça em uma pedra no fundo do rio. O impacto foi forte o suficiente para causar um traumatismo craniano severo. O choque foi instantâneo. A partir daquele momento, o pai, que havia se jogado para salvar a vida do filho, não conseguia mais mover o próprio corpo. Sinceramente, essa história me faz refletir muito sobre a fragilidade da vida e sobre o amor de um pai. Quantos de nós teríamos essa mesma coragem? Sem pensar duas vezes, ele colocou a vida do filho acima da própria segurança. Mas e agora? Quem pode salvá-lo? A resposta que temos até aqui é que a luta incansável dos médicos e principalmente das orações, porque por mais avançada que a medicina seja, há coisas que só Deus pode fazer. Desde aquele dia fatídico, a vida de Tiba Camargo nunca mais foi a mesma. Os médicos fizeram o possível para estabilizá-lo, mas a gravidade do acidente deixou sequelas sérias. A esposa de Tiba confirmou que ele perdeu movimentos do pescoço para baixo. Imaginar um homem que sempre foi ativo, um pai que se lançou ao rio sem hesitar para salvar seu filho, agora preso a um leito de hospital. É algo que nos faz refletir profundamente. Os dias passaram e novas cirurgias foram necessárias. Cada procedimento é uma batalha. Cada exame traz uma mistura de esperança e medo. Mas, como se isso não bastasse, ontem veio mais uma notícia preocupante. Tiba está com febre e os médicos decidiram que ele precisará passar por mais uma cirurgia. Hoje, dia 20. Eu não sei você, mas quando ouço algo assim, meu coração aperta. É uma luta constante, um verdadeiro deserto pelo qual essa família está passando, e no meio de tudo isso, sua esposa segue firme, compartilhando as atualizações e pedindo o que realmente importa agora: orações. A gente pode até acreditar na força da medicina, e devemos, mas há momentos em que só um milagre pode mudar a história. E se tem uma coisa que essa situação nos ensina, é que o sofrimento não é o fim. É na dor que muitas vezes encontramos a fé mais pura, aquela que nos coloca de joelhos e nos faz clamar a Deus com toda a nossa alma. Diante de toda essa luta, quando qualquer um no lugar da esposa de Tiba poderia estar desesperado, sem saber o que fazer, ela escolheu um caminho diferente: a fé. Ontem, em um dos momentos mais difíceis desde o acidente, ela usou as redes sociais para fazer um pedido especial, mas não era um pedido qualquer, era um pedido de oração. E o que mais me tocou nisso tudo foi o significado do dia de hoje. Hoje, 20 de fevereiro, não é apenas mais um dia de internação, mas um dia de luta. Hoje é o aniversário de casamento deles. Imagine isso. O dia em que deveria ser de celebração, de lembranças felizes, agora é marcado por um clamor: que todos vão ao Santíssimo Sacramento para rezar pelo Tiba.
Eu confesso que essa mensagem me fez parar e refletir. Quantas vezes a gente passa por momentos difíceis e esquece de buscar a Deus? Quantas vezes nos afundamos em preocupações e tentamos resolver tudo sozinhos? Mas essa mulher, em meio à dor, nos lembra que há algo maior. Ela sabe que há uma força que transcende qualquer tratamento médico, qualquer diagnóstico, a oração. E como se essa demonstração de fé não fosse suficiente, uma notícia ainda mais marcante foi anunciada. Hoje um padre celebrará uma missa dentro do leito hospitalar com Tiba. Isso me emociona profundamente, porque nos mostra que mesmo diante da enfermidade, a presença de Deus não se afasta. Pelo contrário, é justamente nesse momento que ele se faz ainda mais presente. Quantos de nós têm a oportunidade de ter uma missa celebrada tão perto, em um momento de tanta necessidade? Esse é um gesto poderoso, um sinal de que Deus está acompanhando essa história. E eu acredito que nada acontece por acaso. Se Tiba está recebendo essa graça hoje, no dia do seu aniversário de casamento, é porque há algo muito maior sendo preparado. Agora cabe a nós também responder a esse chamado. Se você pode, vá até uma igreja, ajoelhe-se diante do Santíssimo e reze por ele. Se não pode, faça uma oração agora mesmo, onde estiver, porque a fé move montanhas. E quando um povo se une em oração, milagres acontecem. Pois ela mesmo pediu por todos aqueles que acompanham o caso do Tiba se unem em uma corrente de fé e vão até o Santíssimo Sacramento para rezar por ele. Isso diz muito sobre a força dessa família. Em vez de se entregar ao desespero, ela confia. Em vez de reclamar, ela busca a Deus. Essa família está nos dando um testemunho vivo de fé. E agora a pergunta que fica é: e nós vamos atender esse pedido? Se você pode, vá a uma igreja, reze diante do Santíssimo. A história de Tiba Camargo é um testemunho vivo de amor, sacrifício e fé. Ele agiu sem hesitar para salvar seu filho e agora precisa ser sustentado pelas nossas orações. Não sabemos o que o futuro reserva para ele, mas sabemos que Deus tem o poder de transformar até as situações mais difíceis. Diante dessa realidade, somos chamados a algo maior. Não basta apenas sentir compaixão ou acompanhar de longe. Precisamos agir, e a ação mais poderosa que podemos ter agora é a oração. Este caso também nos faz refletir sobre a vida, sobre como tudo pode mudar em um segundo. Hoje estamos bem fazendo planos, seguindo nossa rotina. E amanhã? O que realmente importa? Esse acidente nos lembra que devemos amar sem reservas, valorizar aqueles que estão ao nosso lado e, acima de tudo, confiar em Deus, mesmo quando as respostas parecem distantes. Que Tiba possa sentir o impacto dessa corrente de oração, que sua esposa e sua família sejam fortalecidas e que, independentemente do desfecho, essa história nos ensine a nunca duvidar do poder de Deus. Se você ainda não rezou por ele hoje, esse é o momento. Vamos juntos interceder e confiar que Deus pode operar milagres. Tiba precisa das nossas orações e agora mais do que nunca é hora de agir.